Eu estava vendo aqui algumas medidas, né, que podem atrapalhar, alguns itens que podem atrapalhar essa questão toda da votação, né, acontecer amanhã. A falta de consenso sobre o texto e a COP em Belém podem adiar a votação mais uma vez. Também entra na conta uma semana mais esvaziada pelo feriado, né, dia 20 de novembro, da Consciência Negra. O nome foi um dos pontos de divergência, né, o nome desse projeto foi um dos pontos de divergência lá na Câmara. No primeiro texto apresentado por Derrite, ele igualava ações de facções a atos de terrorismo. Depois, numa vitória do governo, cedeu e alterou a definição para o termo organização ultraviolenta. Ele manteve a sugestão de pena máxima entre 20 e 40 anos de prisão. Derrite também precisou ceder na ideia de submeter a PF aos estados. O relator havia proposto inicialmente que a corporação só poderia investigar crimes a pedido dos estados, né, crimes de facções. O governo Lula apontou que isso seria uma tentativa de ressuscitar a PEC da blindagem. A Câmara tem sessões semipresenciais por conta da COP. Isso deve aumentar o quórum, porque o registro remoto acaba facilitando para os deputados. Mas as sessões semipresenciais não ajudam na discussão de um projeto polêmico. Elas devem ficar assim até o final da cúpula do clima no dia 21. Os governadores de direita também haviam pressionado por mais tempo na semana passada. O Derrite está esperançoso em votar a proposta amanhã. Bom, Sakamoto, a gente falou aqui alguns pontos, né? Por exemplo, essa questão de ressuscitar a PEC da blindagem é um ponto sensível para o Derrite, né? Olha, o grande problema é que toda a proposta, do jeito que estava colocada desde o início, estava sendo vista por parte dos membros do Congresso Nacional como uma PEC da blindagem 2. E, nesse sentido, era blindar políticos que tinham envolvimento com o crime organizado. Eu não estou falando que essa era a ideia central do secretário do Guilherme Derrite, mas isso era o resultado que a gente teria. Né? E por que seria importante blindar? Porque, bem, o governo brasileiro, via Polícia Federal, vem avançando na responsabilização econômica pelo crime organizado, na responsabilização financeira. Nós tivemos a Operação Carbono Oculto em São Paulo, tivemos outras operações no Brasil, em que foi levantado vasto material que nem no começo, a gente não está nem no começo ainda desse novelo de lã. Todas essas pontas soltas, elas vão levar à responsabilização de outras pessoas, talvez de peixes grandes, talvez de políticos relevantes, do executivo e do legislativo, talvez inclusive do judiciário. Né, membros do judiciário. Então, o que acontece? Há muito receio de que esse desdobramento do follow the money por parte dos dobramentos da Carbono Oculto e outras operações que atuaram para atacar o dinheiro do crime organizado, foram para Faria Lima, foram para posto de combustível, para tudo isso, atinge outras pessoas, atinge pessoas nos estados, atinge políticos relevantes. Então, o que acontece? Você mudando o que pode, o que não pode fazer, quais são os limites da Polícia Federal nesse sentido, você pode produzir lá na frente uma possibilidade desses políticos questionarem o resultado dessas investigações, desses desdobramentos, né? Então é o seguinte, Diego, o grande problema no Brasil é que você tem um crime organizado promiscuamente relacionado com a política e com parte da política e com parte da polícia. A polícia é essencial para nossas atividades, para a proteção do cidadão, não tenha dúvida nenhuma disso. Tem policiais que dão a vida pela garantia da lei e da ordem. Agora, tem uma galera que está lá simplesmente para mamar na teta do Estado. Sabe, isso mesmo é coisa que vale com o governo. E não só mamar na teta do Estado, mas mamar na teta de traficante de miliciano. Né? Mamar na teta de traficante de miliciano. Você tem, desde lá de trás, da CPI das milícias, das armas, lá no Rio de Janeiro, né, até agora você tem uma linha mostrando como polícia, política e crime andam de mãos juntas. A gente até pode lembrar, Diego, o que foi a morte de Marielle Franco. Marielle Franco foi o quê? Foi uma joint venture, era um membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um membro do Congresso Nacional, deputado federal, e o chefe de polícia do Rio de Janeiro, os três envolvidos para matar uma vereadora. Esta é a situação e esse tipo de coisa pode ser encoberto caso o projeto que seja aprovado passe com esse tipo de brecha.